Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre a relação entre ciência e teologia. O nosso convidado especial de hoje é o Dr. Ricardo Marques. O Dr. Ricardo, ele é biólogo e paleontólogo. Ele também trabalha como psicoterapeuta, neuropsicocanalista, hipnólogo clínico, educador e administrador. Além de ser um cientista que trabalha em várias outras áreas do conhecimento, é um cristão convicto de sua fé em Deus, em Jesus, no Evangelho, e hoje ele nos abençoará falando sobre a relação entre a ciência e a teologia. Como as duas podem se complementar, como as duas podem se dialogar entre si, como a teologia pode ajudar a ciência e vice-versa. Então, após a vinheta, eu e o Dr. Marques vamos conversar sobre esse assunto importante para todos nós, para estarmos cientes de como podemos argumentar melhor sobre a nossa fé, defender a nossa fé e também como nos comportarmos em debates que precisam ser encarados academicamente, falando, argumentando cientificamente, além de falarmos da nossa fé. Então, não saia daí. Antes de irmos para o nosso vídeo, eu quero lhe pedir que você se inscreva no nosso canal, ative as suas notificações, dê o seu legal depois que assistir o nosso vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Isso ajuda o nosso canal, o nosso conteúdo a ir mais longe que podemos ir. Então, nos ajude fazendo isso, se inscrevendo em nosso canal e fazendo essas outras coisas que acabei de falar. Então, após a vinheta, teologia e ciência. Até daqui a pouco. Dr. Ricardo Marques, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao Teologia, para mais um episódio do podcast do Tchê. Para mim é uma alegria recebê-lo aqui para falar sobre um assunto pertinente aos nossos dias e também para esclarecer um pouco mais sobre a relação entre a teologia e a ciência, e ninguém mais preparado do que o senhor para conversar sobre esse assunto conosco aqui. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal e que esse tempo seja bênção para nós e para quem vai nos assistir. Obrigado, Leandro, pelas boas-vindas. Quero agradecer a oportunidade, a honra de poder estar aqui com vocês, para a gente conversar sobre um assunto tão importante. Tenho minhas dúvidas, aliás, dúvidas não, tenho certeza que eu não sou exatamente ninguém mais indicado, de forma nenhuma. Tem gente muito mais indicada do que eu, né? Mas por misericórdia e graça, vocês me escolheram e então estou aqui para servir, tá bom? Massa, então, doutor. Que Deus nos abençoe aqui nesse momento tão especial. Amém. Doutor Ricardo, fale um pouco para nós sobre o senhor, sobre como o senhor tem atuado na igreja, como o senhor tem atuado fora da igreja, como é que o senhor chegou a Cristo, para os nossos espectadores lhe conhecerem um pouco melhor. Tá bom. Então, como todo mundo já viu aí, meu nome é Ricardo Marques, eu sou biólogo, a minha graduação é em biologia, meu mestrado também é nessa área, e atualmente eu trabalho na área de neurociência clínica e psicoterapia no enfoque cristão, né? A gente trabalha com aconselhamento cristão e uma psicoterapia que é destituída das chamadas psicoheresias. Uma psicoterapia voltada para técnicas neurocientíficas associadas ao aconselhamento cristão, propriamente dito, né? Aconselhamento bíblico e cristão. Então, é o que eu faço hoje. Sou casado com Ana Carmen, há 31 anos. Tenho 2 filhos, Daniel, que é casado, tem 26 para 27 anos, é casado, casou agora em janeiro, e sou pai da Rebeca, que tem 20 anos, uma menina que ficou famosa aí, porque ela era cadeirante, e agora em fevereiro, Deus a curou, ela levantou da cadeira de rodas, né? Que bênção. E hoje ela anda muito bem, tranquila, saudável. Vamos lá, deixa eu começar pela parte, pelo final da sua pergunta, né? A parte lá de trás, quando eu não conhecia Cristo nem o Evangelho.
Eu fui criado num lar não religioso, meu pai era agnóstico, minha mãe era católica nominal, não vivia o catolicismo, e o meu pai não deixou que a gente fosse influenciado por qualquer tipo de cultura religiosa. Queria que a gente, quando adultos, nós decidíssemos o que queríamos, eu e meus 2 irmãos mais novos. Então a gente cresceu nesse lar, e já na adolescência eu me declarei ateu. Lia muita coisa de ateísmo, meu pai tinha muitos livros, e eu li algumas coisas, me convenceram intelectualmente, e ali eu já entrei na adolescência me achando ateu, né? Materialista e tal. E assim também era quando entrei na universidade, e a universidade dentro de uma área de ciência pura, né? Já dentro de um meio acadêmico materialista também, e ateísta, aquilo ali funcionou como um estímulo muito grande para fundamentar, entre aspas, o meu materialismo e o meu ateísmo. Eu me converti ainda na universidade, e eu tenho 2 parentes, 2 primos que são irmãos e se converteram, pregaram para mim. Foi muito difícil, a gente levou um longo período brigando muito, discutindo muito, né? Muito mais eu brigando do que eles, claro, né? Mas eles foram muito pacientes comigo, e Deus foi misericordioso, e em algum momento ele completou a obra, então eu conheci a Cristo. E aí mudou muito a minha cabeça, né? Os paradigmas, tudo mudou muito. Eu passei a ter uma outra visão, uma cosmovisão deixada de ser centrada na suposta ciência. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre isso, né? No que alguns acham que é ciência, e aquilo era o que era a minha fé em cima daquilo. O meu Deus era a ciência. E aí eu agora estava diante de novos paradigmas que desafiavam essa concepção, e eu tive que rever uma série de coisas. Como eu tinha uma mente treinada para considerar sempre as evidências e os fatos, muito mais do que as questões subjetivas da alma, da espiritualidade, da eternidade e tal, então foi muito difícil para mim, muito racional, querendo explicação para tudo. A minha relação com a Bíblia foi uma relação inicial bem difícil. Os primeiros anos de cristão eram anos de questionamento. Por que isso? Por que aquilo? Inclusive, quando eu estava sendo evangelizado, eu colhia na Bíblia aquilo que eu podia encontrar para tentar provar que ela estava errada. E encontrava, viu? Encontrava, porque a minha ignorância na Bíblia era tão grande que eu não entendia os contextos, não entendia a arqueologia bíblica, não entendia a história. E aí eu encontrava alguma coisa que parecia para mim que era uma evidência de que a Bíblia estava se contradizendo. Sim. Aí eu achava, eu comemorava, achava aquilo muito legal. Ia para os meus evangelizadores, que por sinal eram meus primos, né? Hoje os 2 são pastores, na época eles não eram. E fui para eles com isso, e eles riam de mim. Porque eles diziam, cara, riam assim, de forma respeitosa, né? Rapaz, você acha que a gente não pensou nessas coisas aí? Nós também já passamos por isso e tal. E algumas coisas eles conseguiam responder, outras eles não tinham resposta, e quando eles não tinham resposta eu me considerava vitorioso. Mal sabia eu que Deus estava planejando me convencer através da fé, e não das evidências e dos fatos, né? Então, primeiro eu fui convencido da verdade bíblica, convencido intelectualmente, mas faltava o novo nascimento, que Jesus fala. Eu não entendi essa história de novo nascimento, que coisa esquisita é essa? E tal, mas Deus fez, né? Ele fez, e sem a necessidade de entender, e estou aqui até hoje, tentando servir ao Senhor da maneira que for possível, né? E a minha vida tem sido dedicada ao reino dele. Graças a Deus. Ok, doutor, muito bom. Então, como é que o senhor via o cristianismo sendo um cientista antes de Cristo? Qual era a perspectiva que o senhor tinha do cristianismo enquanto cientista? A perspectiva que eu tinha é aquela imagem que se vende por aí, né? Que se vende nos livros escolares, que se vende nas aulas de faculdade, que se vende na mídia. Era uma visão completamente distorcida. Eu achava que o cristianismo era um grande engano e um grande engodo. Achava que os cristãos eram todos pessoas muito limitadas intelectualmente, gente assim de mente curta, que não tinham muito conhecimento, e por isso eram mantidos na ignorância por um sistema religioso opressor que existe há séculos e que se movia só a interesses econômicos e políticos, etc. O velho poder, né?
Então eu confundia, não sabia diferenciar, como eu sei que continua isso hoje na vida de grande parte das pessoas que rejeitam o cristianismo, né? Eu confundia a religiosidade aquilo que o homem faz com a religião, aquilo que o homem faz em nome de Deus, né? Aquilo que às vezes a igreja institucionalizada faz usando o nome de Deus e fazendo parecer que é cristianismo. Eu confundia isso, que houve muitos males, né, nessa área, com o cristianismo em si, com a própria pessoa de Deus. Então eu não podia acreditar num Deus que apoiava aquelas coisas erradas que a religião fez ao longo da história, embora haja muitos exageros também das ocupações, né, a respeito disso. Então esse era o meu paradigma. Então eu achava que os cristãos nem mereciam respeito, na verdade, porque eram muito idiotizados, digamos assim. Eu era um ateu mais na linha do Richard Dawkins, né? O Richard Dawkins é o grande militante do neo-ateísmo, e o primeiro livro dele, que foi O Gênio Egoísta, foi o primeiro livro que eu fui levado a ler no primeiro semestre da minha faculdade. Então já fui influenciado pelo pensamento dele a partir dali, né? Antes eu não conhecia o pensamento do Richard Dawkins, então me tornei meio parecido com a visão dele. É uma visão ateísta desrespeitosa, agressiva, né? Que hoje até mesmo muitos ateus discordam. Sim. E por que é importante nós falarmos, doutor, sobre a relação entre a ciência e a teologia? Qual a importância de se discutir, de se conversar sobre essa relação entre essas duas disciplinas, esses dois assuntos? Bom, Leandro, eu acho que é muito importante, sim, e a importância tem vários motivos, né? Talvez o principal deles seja porque existe muita confusão e muita desinformação circulando por aí, né? Como eu fui confundido lá na minha época por essa campanha difamatória, desinformativa e toda essa confusão, isso continua afetando muitas pessoas. Inclusive, isso tem penetrado nas igrejas. A gente tem visto muitos cristãos, principalmente jovens universitários, às vezes também adolescentes, estudantes de colégio, sendo confundidos pelos seus professores, pelos conteúdos de algumas matérias, que descontextualizam o cristianismo autêntico, né, a fé cristã original, a verdadeira teologia cristã, descontextualizam, cria confusão na cabeça do pessoal, desinforma e provoca neles a mesma confusão que eu passei. Só que hoje muito pior, porque no meu tempo não tinha nem internet, então hoje a coisa está dentro de casa, está na palma da mão da pessoa, com toda essa confusão sendo introjetada na mente das pessoas no dia a dia, a ponto de que muitos frequentadores de igrejas, às vezes criados dentro de igrejas, né, que estão despreparados, não foram devidamente esclarecidos a respeito disso e acham que foram, acabam se confundindo e ou abandonam a fé ou criam um outro evangelho, um evangelho espúrio, que não é o evangelho de Cristo, continua usando o nome de Deus e de Cristo, mas é um outro evangelho para justificar um outro posicionamento, porque eles não sabem aceitar aquele anterior, porque não entendem. Sim. E aí as provas que a ciência diz que dá, né, contra a Bíblia, contra o evangelho, contra a verdade de Deus, contra a fé cristã, essas supostas provas, elas convencem essas pessoas. Então eu acho que é mais do que importante a gente conversar sobre isso, para poder esclarecer esse fenômeno, né, de que fé e ciência não são verdadeiramente inimigas. É pregado por aí que há uma inimizade mortal entre fé e ciência. Isso é uma grande mentira, tá? É uma grande mentira. Perfeito, doutor. E qual é a relação entre a ciência e a fé e a teologia? E antes do senhor falar sobre essa relação, qual é a definição real de ciência? Porque se fala sobre ciência largamente, mas às vezes, como o senhor disse, por causa da desinformação, ninguém sabe o que é ciência. Então, dê para nós uma definição do que é ciência e qual é a relação dela com a fé, com a teologia, com o cristianismo. Tá. Essa questão aí é muito importante que você levantou, né? O conceito de ciência. A gente vê por aí muitas discussões sendo feitas nas mais variadas áreas, Leandro, e as pessoas não entram em acordo ou a discussão se perde porque
às vezes as pessoas estão discutindo sobre conceitos diferentes e não notam que estão tratando de conceitos diferentes. Então, antes da gente tratar sobre crise, fé com ciência, teologia com ciência, a gente precisa primeiro definir o que é que nós estamos chamando de ciência, porque tem mais de um tipo de definição. Tá? Por exemplo, tem muitas pessoas que consideram como ciência qualquer tipo de conhecimento. Inclusive, você vai encontrar isso em alguns dicionários. Tá? Qualquer tipo de conhecimento, porque a palavra ciência significa, na sua origem, conhecimento. Então, se eu for usar a etimologia da palavra, eu posso considerar qualquer tipo de conhecimento como ciência. Nesse caso, até a teologia poderia ser considerada como ciência. Mas o conceito de ciência mais correto que eu considero, e ninguém tem que concordar comigo, né, é a ciência do ponto de vista do que a gente chama de ciência por aí, né? Aquilo que é feito pelos cientistas. Então não é apenas um tipo de conhecimento. A ciência, ela é a busca de conhecimentos através de fatos que sejam comprovados por métodos, certo? Métodos investigativos e métodos que levem a uma conclusão. Então, a gente tem testes, experimentos, tá? Uma busca de evidências, a avaliação dessas evidências, lançamento de hipótese, teste dessas hipóteses. Se a hipótese for confirmada, a gente pode chegar à formulação de uma teoria. E isso, sim, é que é ciência. Tá? Então, nesse sentido, se a gente for considerar a ciência nesse sentido, que é o sentido que eu acho que deveria ser considerado em conversas como essa que nós estamos tendo aqui, aí já vai esclarecer um bocado de coisa. Sim. Tá bom? Bom, aí você quer saber sobre a relação entre teologia e ciência, né? Então vamos considerar a ciência com esse conceito, tá? Que eu te falei? Ok. Eu falei para vocês. Então, assim, eu gosto muito de uma interpretação que tem sobre o papel da ciência e o papel da fé e da teologia cristã. Sempre que eu falar em fé e sempre que eu falar em teologia, vamos traduzir por teologia cristã e fé cristã. Tá? Não vamos pensar em outros tipos de fé e outros tipos de teologia. Então, essa analogia, ela diz o seguinte: a ciência, ela trata sobre o como as coisas funcionam. É o como. Que processos estão por trás do funcionamento das coisas. Como é que um ser vivo, seja uma bactéria, uma ameba, um ser humano, ou um leão, um elefante, um cachorro, uma planta, uma árvore, como é que esses seres vivos funcionam? A bioquímica deles, a genética, as moléculas de DNA, como é que se forma o embrião, como é que aquilo se desenvolve, cresce. Tudo isso são processos que explicam o funcionamento. Esse é o papel da ciência, a ciência metódica investigativa. Tá? O papel da teologia e da fé é outro. Não é explicar processo de como a coisa funciona, é explicar porquês. É buscar a razão por trás dessa existência. Por que eu, funcionando do jeito que eu funciono, como a ciência investiga e diz que eu funciono, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito e o sentido da minha existência? O que eu estou fazendo aqui e por quê? Né? Então, eu acho muito importante a gente apresentar essas duas visões para que nós percebamos que uma complementa a outra, mas não são a mesma coisa. O conflito entre ciência e fé, ciência e teologia, ele só existe quando um tenta se meter no caminho do outro. Então, por exemplo, se eu sou cientista e quero, pela ciência, explicar por que o ser humano existe nessa Terra, explicar se existe ou não vida após a morte, né? Explicar se a Bíblia está certa ou não está certa a respeito dos seus conceitos sobre Deus, sobre os valores morais e éticos, sobre os princípios que Deus ensina, né? Sobre o evangelho que Jesus pregou. Se o cientista tenta usar do seu método científico para tentar se meter nessa área e discutir os porquês e as razões mais elevadas, né? mais transcendentes a respeito das coisas, não vai dar certo. Porque é uma atitude arrogante
de se envolver em uma área que a ciência não tem estrutura para dominar. É uma área transcendente. Mas a ciência vive querendo fazer isso. A ciência vive querendo explicar, por exemplo, que o amor não passa de um mecanismo neurológico e bioquímico, negando que existe algo além. Esse mecanismo pode até existir, mas ele não explica tudo. Tá? Ao mesmo tempo, se um teólogo, um cristão, quer usar da sua fé, ou quer usar da Bíblia para explicar processos científicos, aí eu vou explicar como é que o coração bombeia sangue usando a teologia. Eu vou explicar como é que o vírus da Covid produz a doença, né? Eu vou explicar como é que o cérebro pode ter uma falha de funcionamento naquela complexidade que ele tem, isso gerar um determinado sintoma. Eu vou fazer isso usando só a Bíblia e a minha crença. Não vai dar certo. Vai dar errado. Vai dar errado. Então, também nós temos muitas vezes cristãos querendo fazer isso. Tá? E aí o resultado é desastroso. Cria um conflito que não deveria existir. Um se metendo na vida do outro. Deveria funcionar como coisas intercomplementares. Certo. Ricardo, mas aí quando a ciência diz algo que tenta desacreditar a fé, nós não devemos responder? Sim, devemos. Mas não temos que responder com a linguagem deles, vamos responder com o nosso argumento. Quando eu estou debatendo com outros cientistas a respeito de questões que elas não são científicas, eles tentam fazer parecer que é, mas elas não são, eu digo, olha, não tem como essa discussão ir muito longe, porque se trata de uma questão de fé. Eu creio porque eu tenho fé. Vocês não têm fé. Mas vamos morrer discutindo aqui, não vai chegar nunca a um denominador comum. Né? Então, o conflito não se resume a isso, tá? Mas pode ter, mas tem esse componente como talvez o principal ou um dos principais. Então, o diálogo de teologia e ciência tem que considerar essas coisas. Interessante, doutor. Na sua explicação, eu lembro da sua palestra que eu assisti em 2015, se eu não me engano, quando o senhor ilustra com uma história isso que o senhor acabou de explicar, com o físico na beira do lago, do mar, agora não lembro, e o escoteiro. O químico, ele está lá, vendo uma luz lá longe, e ele tenta estudar tecnicamente, fazer as coisas para descobrir o que é aquela luz, como é que ela é produzida, e chega o escoteiro, e ele olha a luz, e ele, já volta, ele sai, aí ele volta, o químico fica sem saber para onde é que ele foi, achou que era doido, e ele disse, quando o escoteiro chega, ele disse que havia chamado a guarda costeira e explicou que aquilo lá era um sinal de código Morse, alguém estava se afogando no mar ou lá na água, e isso ilustra o que o senhor acabou de explicar, né? O escoteiro, ele sabia o que significava aquela luz, enquanto o químico não estava errado em querer procurar a origem daquela luz, né? É interessante. Na verdade, era um físico, como você falou no início, e o físico ele estava querendo estudar que luz era aquela, a intensidade daquela luz, onde é que ela estava localizada, a quantos quilômetros de distância ela estava, qual era a frequência com que ela piscava, porque ela estava piscando direto, né? Se era um piscado intermitente, quanto durava cada piscado, qual seria a composição daquele filamento de luz que estava emitindo aquela energia. Tudo isso são processos. Isso é o campo da ciência. Né? O escoteiro não entendia de nada disso, mas ele entendia de código Morse. Aí ele entendeu o significado, o porquê daquela mensagem. Era uma mensagem. O físico nunca ia saber que aquilo era uma mensagem. Então essa história, eu gosto demais dela porque ela ilustra com clareza essa dicotomia, né? essa distância que existe entre ciência e fé, mesmo que elas sejam intercomplementares. Elas podem se tocar em algum ponto. Perfeito. O senhor acha importante, por exemplo, há discussões da atualidade como aborto, como ideologia de gênero e afins. O senhor acha que é importante o teólogo cristão conhecer um pouco sobre a ciência
para poder complementar o seu argumento ou a sua defesa teológica acerca desses assuntos? Acho muito importante. Tanto é que esse é essa é uma das vertentes do que eu me dedico hoje. Levar um pouco de conhecimento científico para os cristãos, para que eles consigam, e não só para cristãos, né, qualquer um que esteja interessado nesse assunto, para que eles tenham algum embasamento científico. Eles não precisam se tornar cientistas para poder debater esses assuntos, não tem necessidade disso, mas é importante que eles usem alguns argumentos científicos por uma simples razão. Quando o pessoal vem impor ideologia de gênero, impor cultura do aborto, né, e outras questões nessa linha aí, que a gente chama de uma agenda fortemente anticristã, né, quando o pessoal vem impor, eles impõem sob o seguinte argumento: isso é algo que não é para ser regido pela fé de ninguém, nem pela religião. Porque o Estado é laico, então se o Estado tiver que decidir pelo aborto, ele tem que decidir porque é um problema de saúde pública. Né? Se ele tiver que decidir em apoiar, em tratar crianças pequenas que acham que não são do sexo que elas nasceram, mas são de outro sexo, seriam transexuais, então o Estado vai fornecer, como tem acontecido nos Estados Unidos, em alguns lugares aqui no Brasil, né? O Estado vai fornecer tratamento hormonal, cirurgias, já na infância, para modificar de acordo com aquilo que a criança está dizendo, achando que é, né? Então é política de Estado. E o Estado é laico, então vocês não podem vir se meter aqui com a fé de vocês, dizendo que não pode fazer isso porque Deus é contra o aborto, porque Deus não concorda com essa ideologia de gênero e tal. Mas isso é só falácia. Mas como é que você vai argumentar? Usando a fé? Né? Se eles estão argumentando que o Estado é laico, você vai dizer, não, mas Deus, mais a Bíblia e tal, e eles não vão dar a mínima para isso. Então é importante que a gente diga, não, tudo bem, eu tenho a minha fé, eu creio que a Bíblia ela é uma regra de fé e prática, e ela também determina condutas, determina até políticas, mas, mesmo o Estado sendo laico, mais existem questões científicas. Sim. Tanto é que quando eu vou para esses debates, debater sobre temas polêmicos e tudo, normalmente eu não levo argumentos bíblicos nem argumento de fé. Por quê? Porque o cara vai me calar com o argumento do Estado laico. Então eu digo, eu não vou lá para fazer papel de bobo, então eu vou como biólogo. E vamos conversar sobre aborto? Então vamos lá, eu vou falar sobre aborto como biólogo, do ponto de vista científico. Aí o cara se perde, porque ele está preparado para discutir contra a minha fé. Mas como eu não estou usando argumento de fé, eu estou usando argumento científico, o cara se perde. Aí é bacana isso daí para nós, né? Então eu acho que é importante nós termos pelo menos um conhecimento básico, até para nos protegermos da postura muito agressiva e violenta de lavagem cerebral que os jovens hoje sofrem no meio universitário, no meio escolar. Se eles não forem preparados com um pouco de compreensão científica das coisas, eles vão ser levados, né? Vão ser enganados, porque eles só aprenderam os argumentos de fé. E aí o cara vai dizer, puxa, mas a ciência está provando que eu estou errado na minha fé. Aí ele se rende. Só que a ciência não está provando nada, mas ele não sabe que não é uma prova, ele não está preparado para isso. Perfeito. É interessante a gente ponderar essa parte, doutor, porque, como o senhor falou, as pessoas que não são cristãs, elas se preparam ao máximo com argumentos científicos, argumentos acadêmicos, para basearem as suas defesas desses assuntos. Enquanto o cristão, às vezes, ele só está lá na Bíblia e diz o que Deus está dizendo e não percebe que, por mais que nós entendamos e cremos que a palavra do Senhor é a verdade e ela rege todo o mundo, vamos dizer assim, aquele que não é cristão, ele não vai ter como verdade aquilo que estamos falando. Então, Exatamente. Por isso que é importante o cristão também saber debater, defender o seu ponto de vista, não somente no que diz respeito à fé, à Bíblia, mas também ao que os outros conhecimentos estão ali lhe oferecendo para que você embase melhor a sua defesa
Isso. E, Leandro, se você me permite aqui mais um adendo, né? Sim. Isso é tão importante, é tão sério. Eu sei que as nossas igrejas têm a melhor das intenções, né? A maioria das igrejas são bem intencionadas, sabe que nós precisamos disso, mas não tem investido muito nessa área. Eu acho fundamental que as igrejas despertem para isso. Tem uma pesquisa que mostra que 70% dos filhos de cristãos, inclusive filhos de pastores, nos Estados Unidos, a pesquisa foi lá, mas aqui eu acho que não é diferente, não, que são criados na igreja, tá? Filhos de famílias cristãs e tudo, quando entram na universidade, 70% abandonam a fé. Isso deveria ser uma grande preocupação. Por que eles abandonam a fé? Tá? E uma das razões, que eu acho que talvez seja uma das principais, é porque eles não estão preparados. A igreja não os preparou para enfrentar aquilo que eles iam receber lá. Não é a igreja fazer uma lavagem cerebral, é a igreja dar a eles acesso à informação de qualidade. Sim. Né? Eu não tive isso na minha formação cristã. Quando eu me converti, eram outros tempos. Né? A gente ouvia pregação teológica e tal, mas não tinha preparo para isso. Hoje não tem tanto, imagine naquele tempo. Então, quando eu fui me deparar com as minhas dificuldades científicas, choque entre teologia, Bíblia e ciência, eu tive muita dificuldade. Eu passei anos lutando meio que sozinho. E quando eu ia ouvir alguém falando sobre aquilo, esse alguém, muitas vezes, era uma pessoa que também não foi preparada. Então, por mais bem intencionada que ela fosse, ela usava argumentos que não me convenciam. Aí eu continuava perturbado com aquilo ali. Sim. Foi preciso Deus ter muita misericórdia. Então, por conta dessa carência, hoje eu tento me dedicar muito a essa área, né, de ajudar a minha igreja e as igrejas a acordarem para isso e tentar dar esclarecimento para as pessoas, até um certo treinamento, mas a receptividade é muito pequena. Viu? Sim. Ainda é muito pequena. O senhor acha que essa pouca receptividade, essa pouca acolhimento a esse assunto, o senhor acha que é porque eles não têm interesse de estudar sobre coisas mais científicas, ou porque é um assunto mais complexo de se entender e às vezes se acha uma dificuldade em relacionar com o que a Bíblia está dizendo? O assunto, eu não acho esses assuntos complexos, não, sinceramente. Eu acho esses assuntos relativamente simples para se organizar os pensamentos e se discutir. Não tem muita complexidade assim como muitos imaginam, não, tá? Talvez o problema esteja maior no preconceito por parte de muitos cristãos e muitas igrejas de achar que ciência e fé são coisas tão distantes, tão inimigas, tão incompatíveis, que eu não quero nem ouvir falar disso aí. Não venha trazer ciência para dentro da igreja, que a igreja é lugar de Bíblia e de fé. Está correto. E ciência não leva ninguém a Cristo. Ciência não salva ninguém. Ciência tem até ideologias demoníacas dentro dela, né? Mas isso não significa dizer que ciência é coisa do demônio. Ela conter coisas malignas dentro dela, porque a ciência é contaminada como qualquer outra coisa, não significa que ela não presta no todo. Perfeito. Tá? Se fosse assim, um pastor não iria para o médico para tratar de alguma coisa quando ele está doente. Exatamente. É ciência. Não vou no médico, não. É coisa do diabo, né? Então não existe coisa boa na ciência, sim. E existe coisa ruim. Como tem coisa ruim dentro de igrejas, né? Então, assim, eu acho que há esse preconceito que é um equívoco, tá? Compreensível, mas é um equívoco. E aí os próprios líderes cristãos, alguns, né, eles rejeitam a priori, rejeitam de cara. Porque você quer ir na igreja falar de alguma coisa na área de ciência, os caras dizem, não, aqui não é lugar para isso, não. É porque ali é onde está o povo de Deus, e o povo de Deus precisa de esclarecimento para poder lidar e para poder saber enfrentar essas coisas. Você vê um apóstolo Paulo, por que Deus, aí é uma especulação minha, por que Deus escolheu Paulo e não outro apóstolo para ir pregar aos filósofos gregos? Né? Ele podia ter mandado Pedro. Sim. Pedro era menos apóstolo do que Paulo? Não. Paulo dizia até que Pedro era mais apóstolo do que ele, né? Não era por isso. Pedro era menos espiritual do que Paulo de forma alguma.
é porque Paulo tinha um conhecimento que Pedro não tinha. Uhum. Então, como Paulo era um filósofo, um pensador, um doutor na lei, ele tinha um preparo que Pedro, um homem de Deus fabuloso, não tinha. Uhum. Então, Deus preparou aquele homem ali e disse, olha, você vai pegar para esses daqui. Aí ele foi lá para o meio dos filósofos e não chegou lá dizendo, olha pessoal, presta atenção, vocês têm que aceitar Jesus, senão vai todo mundo para o inferno. Não, ele começou falando de filosofia com os filósofos, né? Conversando sobre os deuses deles. Deixa eu visitar aí os altares e tal. Então, Paulo ele tinha conhecimento para poder argumentar de forma estratégica e conduzir as pessoas ao ponto aonde o evangelho poderia entrar. Então, nós precisamos de mais cristãos sabendo isso. Mas como? Se muitas igrejas não querem. Então, a gente precisa ajudar os nossos líderes, os nossos pastores, né, a despertarem para isso e trazer para dentro da igreja esse tipo de preparo de formação. Certo. Mesmo que eles não tenham esse preparo, eles podem chamar cristãos que tenham, como acontece com o senhor, né? Já participei de algumas palestras em que chamaram o senhor para falar sobre determinados assuntos e foi esclarecedor demais, abriu o entendimento de muitos que estavam ali ouvindo o senhor e fez com que se capacitassem melhor para defender a sua fé. Com mais força. Você lembra lá naquele encontro de cosmovisão cristã, na igreja presbiteriana aqui de Fortaleza? Você lembra quando eu fui falar sobre aborto? Eu não falei de Bíblia, nem de Deus, nem de fé. Eu falei de estatísticas de aborto, que aborto é um problema de saúde pública. Então vamos olhar as estatísticas. Eu peguei no site do governo e mostrei que as estatísticas mostravam que não é um problema de saúde pública. Sim. Não fui dizer uma opinião, né? Aí não é vida, é só um aglomerado de células, então não tem problema se você tirar. Não é assim. Sofre, tem dor, a ciência mostra, né? Tem imagens de ultrassom mostrando o sofrimento terrível que o feto tem, mesmo com menos de 3 meses. Sim. Tá? Então é isso que a gente precisa fornecer para o povo de Deus, né? Perfeito. A propósito, nós temos um vídeo aqui sobre aborto. Se vocês que estão nos assistindo quiserem dar uma olhada, é só clicar aqui em cima, vai ter o cardzinho aí. Doutor, falando ainda um pouco sobre essa questão da ciência e teologia, que hoje há esse preconceito tanto de um lado como do outro, nem sempre foi assim nos tempos de outrora, né, no passado. A gente tinha a teologia, em algum tempo, ela era a rainha, aquela que tinha o maior destaque entre todas as disciplinas. Mas nesses tempos em que estamos vivendo, até um pouco, assim, alguns anos para cá, não conseguirei falar em que momento isso aconteceu, mas a teologia ela foi abolida, né, de todo esses estudos e conhecimentos e tal. Por que o senhor acha que ela perdeu o seu lugar dentre essa lista de disciplinas e conhecimentos que são estudados e deixaram ela de lado? Ótima pergunta, Leandro. Eu acredito que foi por questões ideológicas e políticas, tá? Que houve essa ruptura, né? Como você disse antes, teologia, fé cristã e ciência andavam de mãos dadas. Não era a mesma coisa, mas andava de mãos dadas. Depois houve uma ruptura. A razão disso é ideológica e política, tá? Não sei quantas pessoas sabem disso, a gente tem tentado esclarecer isso, eu e algumas outras pessoas, várias outras pessoas, melhores do que eu ainda, que palestram por aí nesse Brasil e nesse mundo afora, tentado resgatar a própria história da ciência, né, principalmente a ciência moderna, mostrando que o cristianismo ele foi fundamental na construção da ciência moderna. Existem muitos livros já escritos sobre isso. Um dos primeiros foi a Ciência Moderna na Bíblia, mas tem muitos outros livros, hoje até melhores, já produzidos, mostrando que houve uma construção de uma base, de um fundamento cristão no edifício da ciência moderna. Então você tem grandes cientistas, Michael Faraday, Isaac Newton, considerado o maior cientista da história, Galileu Galilei, né? E tanto, eu estou falando só dos mais conhecidos, James Clerk Maxwell, né? Pessoas que lançaram as teorias de base da ciência moderna,
que são mantidas até hoje como verdades bem estabelecidas, tá? Houve algumas pequenas modificações, como a teoria da relatividade, ela acrescentou uma visão mais profunda sobre a visão que Newton tinha sobre gravidade, sobre outras coisas, mas não eliminou as teorias de Newton. Então, esses grandes homens, todos eles eram cristãos praticantes, tá? Muitos deles, como Newton, eram cristão protestante. E aí esses homens de Deus, por que eles criaram Linneu, né, que foi o pai da taxonomia zoológica e botânica e tal? Como é que esses homens eram cristãos e ao mesmo tempo cientistas tão dedicados, pesquisadores que lançaram as bases da ciência moderna? Se não fossem eles, a ciência moderna sequer existiria no seu espírito investigativo, metodológico. Esses homens criaram essas coisas. Então, como é que naquele tempo dava certo e hoje o pessoal rompe com a teologia, com a vida cristã? É porque naquele tempo não havia a imposição de uma ideologia no meio acadêmico, né? E nem de interesses políticos no meio acadêmico que hoje querem que essa ruptura se mantenha. Então, naquela época, a visão era outra, completamente diferente. Mas tem um aspecto aí, Leandro, que eu não posso deixar de falar, uma autocrítica, tá? Num dado momento da história, nós devemos admitir que a fé e a própria teologia, que antes eram parte inerente do povo cristão, elas foram sequestradas por poderes humanos e políticos, que não eram legitimamente pertencentes à função da igreja na Terra, né? A gente sabe aí de Constantino, imperador Constantino, que transformou o Império Romano numa máquina usando o nome de Cristo, né? E depois a igreja virou romana também, e aí uma série de outras coisas, não é só isso, né? Aí a gente sabe da Inquisição e tal, a gente sabe, o pessoal fala muito de Galileu, mas esse Galileu teve Giordano Bruno, né, que foi queimado na fogueira porque disse que o Sol que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol girando em torno da Terra, como a igreja dizia. E a igreja tem a ver com o Sol, com a Terra, com essas coisas, mas eles achavam, porque a Bíblia diz que o Sol se levanta, o Sol se põe, que é uma visão puramente aparente, né? E por isso a Bíblia fala que eram pessoas relatando o que estavam vendo. O pessoal interpretava que aquilo era ciência, então se é ciência, a Bíblia é dona da ciência também, então o Sol é que se move, a Terra é fixa no meio de tudo. Né? Olha a interpretação absurda que tem aí, né? E isso é feito ainda hoje, não com a Terra, né? Ainda até tem os terraplanistas e tal, né? Ainda fazem essas coisas, mas tem aplicado para outras coisas. Então você tem aí uma visão complicada que a igreja adquiriu e ela impôs a ferro e fogo. E quem questionasse isso morre. Galileu não morreu porque foi esperto, né? Ele foi lá, ele disse e tal, mas sofreu consequências. Mas Giordano Bruno não, antes de Galileu, Giordano Bruno foi queimado na fogueira. Tá? Então, o que aconteceu? Isso gerou, ao longo dos séculos, foi gerando em parte dos cientistas um ressentimento de dizer assim, cara, nós não podemos abrir a boca porque somos censurados, se a gente insistir em abrir a boca, nós somos torturados e mortos, somos ameaçados. Então vamos ficar aqui quietos para a gente sobreviver, fazendo a nossa ciência do jeito que der, mas o ressentimento dentro dos cientistas foi crescendo contra a igreja institucionalizada que se dizia representante de Deus na Terra e representante de Cristo. E aí as pessoas, principalmente vários cientistas, confundiram, como eu confundi quando eu era descrente, confundiram aquela instituição com as imposições humanas que ela fazia usando o nome de Deus, confundiram com Deus, com a pessoa de Deus, confundiram com a pessoa de Cristo, confundiram com o cristianismo autêntico, confundiram com a Bíblia. E aí houve um ressentimento generalizado, joga tudo fora, né? Se a gente está entendendo que é tudo uma coisa só, joga tudo fora. A oportunidade para essa ruptura, ela se consumou na época do Charles Darwin, né, quando ele lançou a sua teoria da evolução das espécies por seleção natural. Agora nós temos a explicação de um mecanismo que explica como é
que os seres vivos surgiram e se formaram até as espécies que tem hoje, inclusive o ser humano, a partir do nada, a partir do que antes não existia vida e agora tem vida, e essa vida evolui. Perdão. Tudo bem. Então, originalmente, Charles Darwin, que era teólogo, Charles Darwin não era biólogo, ele era teólogo. Mas é engraçado que uma teoria dele foi aceita, mesmo ele sendo teólogo. E ele rompeu com o cristianismo por conta do trauma que ele teve com a morte da filha dele. Ele não entendia os propósitos de Deus, a filha dele morreu, ele ficou zangado com Deus e gerou nele um ressentimento muito grande. Então ele não era legitimamente um ateu, ele era um falso ateu, porque ele queria usar a ciência para poder afrontar Deus, porque ele estava com raiva de Deus, né? Então, essa ruptura aconteceu, o pessoal aproveitou a carona da teoria de Darwin, e a teoria de Darwin se tornou o que ainda é até hoje. O grande argumento para explicar tudo de forma materialista, naturalista, sem ter a participação de Deus no processo. Então, a ciência aí chutou Deus para fora, né, dela, e não aceitam nada cuja explicação contemple a possibilidade de um criador, a possibilidade de um projeto inteligente. Chutaram, não querem de jeito nenhum. Então, eu que sou hoje adepto do design inteligente, que é uma visão de um Deus criador que projetou a vida, projetou o universo, né? E você consegue ver isso nas evidências da natureza. O meio acadêmico rejeita, tem ódio desse tipo de teoria, dizem que é pseudociência e tudo mais, porque não é por uma questão verdadeiramente científica, é por uma questão ideológica e também política. E o impressionante, doutor, é que essa teoria aí da evolução das espécies perdura até hoje. E muitas pessoas são adeptas desse tipo de pensamento e argumento que às vezes a gente vê vários debates e cada vez mais argumentos e cada vez mais adeptos na faculdade, mais pessoas. E como o senhor disse, há muitos cristãos que entram na universidade e talvez não estejam tão fortes assim como deveriam estar, ou não foram tão bem instruídos como deveriam ser instruídos e acabam pendendo para esse tipo de teoria e acabam rejeitando a fé. Sim, Leandro, isso é tão forte que eu, como biólogo, já depois de convertido, os meus primeiros anos após convertido, eu não podia abrir mão da teoria da evolução porque ela era um fato comprovado na minha cabeça, tá? Infelizmente, as pessoas que eu ouvi falar sobre criacionismo, design inteligente, ninguém falava naquele tempo, foram pessoas que, com a melhor das intenções, mas eram tão frágeis os argumentos, tão simplistas, que não me convenciam. Então eu dizia, cara, tem alguma coisa errada no relato de Gênesis, né? Então não é que a Bíblia esteja errada, mas talvez a interpretação que os crentes fazem seja uma interpretação forçada demais, a Bíblia pode não estar querendo dar a entender aquilo. Eu nem sabia que existia o evolucionismo teísta, que hoje domina boa parte da cabeça de muitos cristãos, o evolucionismo teísta. Eu nem sabia que existia isso, mas eu comecei a formular minha própria noção de uma evolução teísta, ou seja, vamos tentar conciliar aqui a evolução com Deus, com a Bíblia e tal. O Gênesis foi só simbólico, aquela coisa toda. E assim eu passei por um tempo na minha vida cristã, alguns anos, viu? Não foi questão de meses, não. E achava que aquilo estava certo, que nesse aspecto os cristãos estavam equivocados. De tão forte, de tão poderosa que é a formulação da teoria da evolução na cabeça da gente. Sim. Só com a misericórdia e a graça de Deus na minha vida, e conhecendo outras evidências científicas, tá? Científicas, a respeito disso, e que eu não tinha conhecimento até então, é que eu fui me convencendo e mudei de posição. Hoje eu sou um criacionista da Terra Jovem, tá? Que é uma posição radicalmente oposta a essa outra, né? Mas também sou adepto e divulgador da teoria do design inteligente, que um outro dia, talvez no outro podcast, a gente pode esclarecer qual é a diferença, né, entre uma coisa e outra. Doutor, o senhor falou aí sobre a Terra Jovem, 6 mil ou 10 mil? O que o senhor...
Sei não. Essa cronologia bíblica ela é um pouco mais complicada do que parece, né? Então, Sim. como a gente tem fortes argumentos de um lado ou de outro, a gente não tem certeza de quantos milhares de anos foi, né? Eu pelo menos não tenho certeza, e acho isso secundário, tá? Não é que não é importante, é que é secundário. O mais importante é que Deus fez, né? E que ele fez do jeito que a Bíblia diz. Se tem uma diferença aí de mais 1000 anos, ou menos 1000 anos, ou 2, 3, ou 4, 5 mil anos, a mais ou a menos, eu acho que é perder muito tempo e muita energia numa coisa que não vai trazer muita luz. O que importa é a gente focar naquilo que é mais importante. Sim, exato. Agora, pensando nessa discussão, doutor, onde nem ciência nem teologia se tocam, quais os desafios e as possibilidades de um diálogo entre as duas nos nossos tempos atuais? Ok, eu acho que a possibilidade é razoável. Eu não vejo com muita esperança esse diálogo não, tá? Tenho amigos, irmãos, colegas que eles têm muita esperança disso. Eu não vejo muito não. Existe um grupo, que eu não vou citar agora para evitar polêmicas, um grupo de cristãos, de cientistas que são cristãos, que eles promovem de forma muito interessante uma aproximação entre ciência e fé, né? Fé cristã. Mas eu tenho um aspecto desse trabalho que eles fazem que eu não concordo e vou continuar não concordando e vou continuar desaprovando. Boa parte deles, né, talvez a maioria deles, são evolucionistas teístas como eu fui. E eles acreditam na honestidade, acreditam na pureza e na neutralidade da ciência, do ponto de vista nessa área biológica, né? Eles acreditam nisso, então a teoria da evolução não dá mais para ser questionada, e o problema está na interpretação do Gênesis. Então eles usam isso como uma forma de suavizar o conflito com o mundo acadêmico. Eu acho que essa estratégia está errada, porque a evolução não é um fato comprovado, definitivamente não é. Pelo contrário, ela está em crise no próprio meio dela. Né? Eles escondem nos bastidores, mas nós sabemos que muitos evolucionistas de carteirinha, inclusive alguns renomados, eles de vez em quando soltam alguma frase, alguma afirmação que dizem aquilo que o pessoal fanático da teoria da evolução, os darwinistas fanáticos, não querem admitir. Eles dizem, olha, a teoria da evolução não é um fato comprovado, ela é cheia de problemas, a gente não tem como demonstrá-los, os argumentos são muito falaciosos e muito frágeis, eles próprios dizendo, tá? Interessante. Mas a gente não tem uma opção fora dela, então temos que ficar com ela. Olha, isso são os evolucionistas que dizem. Não temos uma opção fora. Tem! Existe a opção de um criador, né, de um projetista, de um mantenedor disso, mas como houve essa ruptura, eles rejeitam de qualquer forma a possibilidade de um criador, então nunca pode chegar à verdade, porque eles dizem, não, tem opção, então nós temos que ficar com aquilo que temos hoje em mãos. Sim. Bom, então esse diálogo, ele pode ser feito. Eu tenho conseguido fazer com algumas pessoas, né, com alguns cientistas que não são cristãos. Vários outros têm tentado isso, mas o conflito ele vai continuar existindo, tá? Porque essa rejeição, essa ruptura, ela é institucionalizada. Entendi. Mas eu vejo um fenômeno curioso, quando a gente falando aí de desafios, né, na sua pergunta, que é o seguinte: primeiro, a ciência ela tem se dado conta mais recentemente de que muitas das certezas materialistas que antes fundamentavam posicionamentos dos cientistas, posicionamentos muito fortes, muito firmes, né? Que eu estou chamando de certezas materialistas e naturalistas, hoje o pessoal está vendo pelas próprias evidências científicas que elas não se sustentam mais. Não se sustentam mais nos fatos observados. Tentam manter a aparência, sim, às vezes de forma muito forçada, que dá dó, né? Mas eles não se sustentam mais em fatos como tentam fazer parecer. Tá? Então, muitos cientistas hoje já sabem que existem dimensões da realidade que transcendem o método científico. E que, por isso, fragilizam muitas das posições que até agora foram assumidas como verdade.
Esse é um ponto importante que a gente precisa considerar. Outro ponto é que esse fenômeno que eu descrevi agora, ele tem levado parte dos cientistas a se abrir para a espiritualidade, porque se a coisa não é materialista como a gente imaginava, então existe uma transcendência, e a transcendência me leva à espiritualidade. Opa, que abertura interessante. Né? Na cabeça do cientista. Infelizmente, como a ruptura é muito arraigada e ideológica, a tendência é para uma espiritualidade meramente humanista, tá? Onde está centrada ainda no homem. Sim. E não no Criador. Tá? O homem é o centro de tudo. Como vai buscar centrado no homem, então acaba sendo secularizada essa espiritualidade. E voltada para interpretações de tendência esotérica. Você vê hoje muitos cientistas que estão se abrindo para a espiritualidade, eles vão para o budismo, porque o budismo é ateísta, é materialista. O budismo não acredita em um criador, um Deus, né? Eles acreditam que podem fazer oferenda de fruta, de verdura para Buda, e que Buda está lá, vivo ainda na outra dimensão, recebendo isso, mas não acreditam num Deus criador. É muito esquisito, né? Pode ser isso. Com certeza. Então, a rejeição à teologia e à fé cristã continua bastante forte no meio acadêmico, tá? E até tem piorado um pouco por conta das questões políticas, que tem visto aí a política se polarizando, e aí os cristãos estão sendo muito mal vistos, porque eles se posicionam contra uma agenda de defesa do aborto, de liberação de droga, né, de ideologia de gênero e tal, e os cristãos se posicionam contra isso, o pessoal fica com raiva, os militantes ficam com raiva, e aí polarizam a coisa e a gente acaba mantendo essa briga, né, esse conflito. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos visto muitos cientistas se convertendo a Cristo e nascendo de novo, viu? Tem acontecido bastante. Para mim, isso só mostra que, independente do contexto social e da guerra cultural, nada para a Igreja de Jesus e nem o Evangelho de Cristo. Interessante essa... É raro nós escutarmos sobre isso, né? Que um cientista se converteu ao cristianismo. Isso é fabuloso. Ouvi que cientistas que outrora defendiam teorias de evolução, Darwin e tal, agora estão mudando para o lado do cristianismo. Doutor, existe, eu não sei se o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, uma discussão entre a questão de a teologia ser ciência e ela não ser ciência. Alguns declaram que ela pode ser reconhecida como ciência, mas uma ciência diferente das outras, por ter um elemento diferente, que é o elemento que eles falam que é o elemento da fé, ou o elemento pístico, pistis, fé em grego. Outros já consideram que ela não pode ser reconhecida como ciência por causa deste mesmo elemento. Então, a teologia, ela pode ser reconhecida como ciência? E se pode, em que medida ela pode assumir essa condição de ciência? Ok. Mais uma excelente pergunta. Leandro, eu considero esse assunto difícil de ser tratado, porque existem tantas variantes envolvidas nele, né? Eu acho que é um assunto difícil de se entrar em consenso, tá? E depende muito como cada um entende os conceitos de ciência e de teologia. Você viu que, um pouco antes aí, numa das outras perguntas, a gente conversou a respeito do conceito de ciência. Qual é o conceito de ciência? Então, eu já tinha adiantado lá. Se nós considerarmos como ciência uma área de conhecimento, então a teologia é uma ciência. Se nós considerarmos como ciência a busca de conhecimento a partir de evidências e fatos observáveis, sendo analisados com um método investigativo, tá? Para comprovar se aquilo é verdade ou não, então a teologia não é ciência. E não é só a teologia, tá? O direito, a boa parte da psicologia, grande parte das ciências sociais, tá? A filosofia e tantas outras coisas não poderão ser consideradas ciência nessa percepção que eu estou te dando aqui. Tá? Então, eu adoto como conceito de ciência esse segundo que eu te falei. Então, eu não considero nem a teologia e nem essas outras áreas como ciência. Tá certo? Então, por conta disso, eu não diria, e aí eu estou falando de novo da minha perspectiva, eu não diria que é por causa do elemento fé,
ou do elemento transcendente que não pode ser considerado ciência. Eu acho que é por causa da excessiva subjetividade, certo? A teologia, assim como a filosofia e outras áreas, não trata das coisas de maneira muito objetiva e de uma forma investigativa e metodológica, certo? Trata de coisas mais transcendentes, de coisas mais elevadas, que não estão no mundo material e palpável que constituem a pesquisa científica em si. Então eu prefiro dizer que a teologia não deveria e nem precisa ser considerada uma ciência. Certo. Nós não precisamos disso. Não deveríamos empreender esforços para lutar no mundo acadêmico, ou seja onde for, pelo reconhecimento da teologia como ciência. Deixe eles reconhecer o que eles quiserem. Mas a teologia não precisa disso. Ela deve assumir sua condição e dizer, olha, nós somos isso aqui, ó. Nós somos fundamentados na fé. É claro, teologia tem lógica. Teologia tem método. Teologia tem estudo. Tá? Tem tudo isso. Mas isso não a torna uma ciência. A torna uma área do conhecimento importantíssima, organizada e tal, mas não necessariamente uma ciência. Tá? Então, mesmo não sendo ciência, a teologia tem uma responsabilidade muito séria que deveria ser incentivada, que é a de preservar e proclamar o conhecimento de Deus, né? E do Evangelho de Jesus. E aplicar esse conhecimento a tudo que nos cerca, tudo que existe na vida e no universo. Precisa desse conhecimento conhecido, proclamado e aplicado. Tá? Para servir de baliza ética e moral para a humanidade. Porque se você tira a baliza ética e moral da humanidade, a humanidade desanda, a ciência desanda. Na verdade, a ciência se torna um risco para a humanidade se ela não tiver baliza ética e moral. E essa baliza ética e moral vai ser o quê? Uma coisa relativa, que é temporária para um fenômeno, para um contexto puramente cultural e pontual. Não, tem que ser valores e princípios absolutos, que estão no outro patamar, tá? Que a gente precisa considerar, e aí é onde a teologia entra. É a minha maneira de ver, né? Interessante. Lendo algumas coisas sobre essa questão, aqueles que... Só um comentário. Aqueles que defendem que a teologia ela pode ser reconhecida em algum aspecto ciência, é porque, na verdade, o objeto, entre aspas, que está sendo investigado não é a pessoa de Deus, mas é a revelação que ele dá às pessoas. Ou seja, a Bíblia, as Escrituras são objeto de investigação. Então, o cientista, o teólogo, ele precisa estar debaixo da autoridade dessa revelação e, portanto, conseguir tirar as suas conclusões, que às vezes pode ser objetiva, mas muitas vezes é subjetiva, e trazer essas informações para os outros tipos de conhecimento. Entendo. Quer que eu comente sobre esse seu comentário? Fique à vontade. Tá bom, então vamos lá. Eu entendo o argumento, não tenho nada contra isso aí não, pelo contrário. Mas eu vejo assim, ó, um teólogo ele pode fazer ciência, mas é diferente da teologia ser ciência. Tá? Por exemplo, eu fiz muito isso, hoje eu estou um pouco mais afastado dessa questão porque eu estou operando em outras áreas, mas, por exemplo, durante muito tempo na minha vida cristã, eu estudei arqueologia bíblica. Por que eu estudei arqueologia bíblica? Para provar para o mundo que a minha fé está certa. Se é fé, eu não posso provar. É fé. Na hora que eu provo alguma coisa que é do campo da fé, deixa de ser fé. Porque a pessoa, tanto eu como as outras pessoas, vão crer pelas evidências. Se alguém crer pelas evidências, então deixou de ser fé. Tá? Então eu acredito que as nossas crenças, elas têm as crenças que nós fortalecemos por evidências, porque evidências existem. Tá? Então quando existe evidência, eu quero saber. E eu quero saber para quê? Porque é legal, é bom, porque dá uma força maior. Mas eu não quero saber para poder justificar minha fé, porque se justificar minha fé, essas evidências
forem suficientes para justificar a minha fé, eu não tenho mais fé. Eu creio por causa das provas. Certo? Então eu preciso preservar a minha fé. Por isso que a Bíblia diz que a nossa relação com Deus é fundamentada em fé e não em evidências. Tá? Se é em fé, eu tenho que preservar isso. Então eu não devo buscar ciência para poder suprir a insegurança da minha fé. A insegurança da minha fé é porque eu sou pecador. Mas eu posso melhorar essa segurança da minha fé na própria relação com Deus e no ato de fé que é inerente à minha vida cristã. Mas não significa que eu não posso lidar com evidências em favor do cristianismo e em favor da Bíblia. Mas quando eu faço isso, eu tenho que colocar no lugar certo. Sim. Então, se eu pego a arqueologia bíblica, vamos supor que eu sou teólogo, e eu vou usar descobertas da arqueologia bíblica que comprovam a veracidade bíblica, eu estou fazendo ciência. Tá? Gente, olha só, a Bíblia era a única fonte conhecida da história que falava de uma determinada civilização. Os hititas, por exemplo, só eram mencionados na Bíblia. Os arqueólogos negavam, isso não existe, é ficção. Né? Os historiadores negavam, também não existe os hititas e tal. A Bíblia dizia, existe, falava do povo e tal. Um dia, a arqueologia descobriu a civilização dos hititas. É claro, se eu sou cristão, eu não sou doido, eu vou lá pegar esse argumento e dizer, olha aqui, mostrando mais uma evidência de que a palavra de Deus tem certo. Pôncio Pilatos sempre foi considerado um personagem inventado. Não, Pôncio Pilatos não existiu. Isso foi um enfeite que os autores dos evangelhos colocaram para poder enfeitar mais a história de Jesus. E encontraram evidências arqueológicas da existência de Pôncio Pilatos. Então, quando eu vou atrás dessas evidências e de forma metodológica e lógica eu as uso para confirmar a autenticidade da Bíblia e a fidedignidade da Bíblia, eu sou um teólogo fazendo ciência. Ou um cientista fazendo um pouco de teologia também. Mas isso não necessariamente faz com que a teologia deva ser considerada uma ciência, percebe? Perfeito. Mas eu não morro defendendo essa posição, não. Eu estou só dizendo que isso é uma forma de ver. Sim, perfeito. E eu lembro agora, gostando muito do seu argumento, que Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, que tu não tem comprovação objetiva ali diante dos teus olhos. Então, gostei muito da sua colocação e, de fato, podemos pensar desse jeito. É uma ponderação mais bíblica, vamos dizer assim, de se perceber a teologia como um conhecimento dentre outros. E pensando nessa questão da teologia ser uma área do conhecimento, o conhecimento de Deus, de como as coisas elas acontecem sendo direcionadas pelo próprio Deus, como é que a teologia ela pode conversar com as outras áreas do conhecimento? Como é que ela pode ajudar a entender melhor os outros tipos de disciplinas e conhecimentos que estão por aí? Certo. Eu acho que nós já começamos a conversar sobre isso, né? Nas perguntas anteriores e podemos complementar aqui. Uma das contribuições fundamentais da teologia cristã para outras áreas do conhecimento, que eu considero, é ela servir como uma espécie de lente, Leandro. Uma lente que ajuda a enxergar a realidade como ela verdadeiramente é. Porque se a ciência, por exemplo, ou outras áreas do conhecimento, elas são feitas por seres humanos, e os fundamentos que compõem a ótica dessas áreas do conhecimento são fundamentos antropocêntricos, centrados no próprio homem, né, e feitos pelo homem, então é contaminado por ideologias, por interesses, tá, por conveniências e por aí vai. E isso distorce a realidade, a ponto de você ver em outras áreas a tendência cada vez mais visível de legitimar o que nós chamamos na Bíblia de iniquidade. Nós estamos vivendo hoje um movimento muito intenso e uma agenda muito violenta e agressiva de legitimização, né, e de promoção da iniquidade. E tudo isso são outras áreas do conhecimento tentando influenciar
a cultura e a forma de se pensar e de se ser, ou seja, a interpretação da realidade. Tá? Infelizmente, nós não temos tempo para destrinchar isso, porque poderíamos citar inúmeros exemplos que nós temos visto acontecer. Mas eu acho que a maioria das pessoas que vai ouvir, ou que está nos ouvindo aqui, vai entender ou vai pensar por si só. Então, a teologia, como a teologia cristã, ela está fundamentada em cima de algo que transcende essa cultura humanista, essa visão antropocêntrica, centrada no próprio homem, e as próprias tendenciosidades do ser humano, como ela está fundamentada em valores e princípios que são mais transcendentes, mais elevados e mais absolutos, menos relativos. Então eu entendo a teologia como uma lente muito importante e necessária para ajudar todas as outras áreas a enxergar as coisas de forma mais cristalina, menos borrada, né? Diminuindo a visão, as visões distorcidas, levianas, desmedidas, deturpadas, enviesadas, pervertidas e até desumanizadas. Né? A teologia cristã genuína e o evangelho autêntico de Jesus, eles funcionam como um lastro moral e uma baliza ética para tudo que nos permeia, tudo que está ao nosso redor. Então eu acredito que ela é importante e necessária como esse óculos. É um óculos que vai me permitir enxergar as coisas de forma mais clara. Né? Outra contribuição fundamental da teologia cristã e da fé é dar um propósito e um sentido para as coisas. Principalmente para a nossa existência, né? Mas também para as outras coisas além da nossa existência. Sem a teologia cristã e dando esse propósito, tudo fica muito relativo. É relativo demais. Aí, se é relativo demais, não tem um referencial absoluto, perde o sentido, né? E com isso as coisas vão desmoronando e deixam um vazio existencial que é do tamanho de Deus. Exatamente. Doutor, muito bom as suas colocações, seus argumentos, e eu acho que isso vai clarear um pouco mais o pensamento das pessoas e daqueles que estão nos escutando sobre a relação entre a ciência e a teologia, e ao meu ver, ele vai dar a eles condições de verem que eles não são inimigos entre si, mas que eles podem se complementar de maneira que se ajudam a caminhar para frente, a enxergar melhor as coisas, como cada uma delas funcionam. E pensando nessa parte da nossa conversa, doutor, quais as suas últimas considerações? Já estamos caminhando para o final, então, as suas últimas considerações sobre o assunto, sobre a ciência, sobre a fé, a teologia, sobre a complementariedade que elas têm entre si, a importância delas para nós como cristãos, para defendermos a nossa fé, para termos uma boa mente, uma boa consciência acerca de todos os restantes os outros conhecimentos que nos cercam. Muito bem. Eu não vou repetir as coisas que nós já conversamos aqui, né? Nós passamos esse tempo maravilhoso, que eu sou muito grato por essa oportunidade, conversando exatamente sobre esses pontos. Mas eu quero só concluir, né, fazer esse arremate final, reforçando principalmente um ponto da nossa conversa. É que é possível, como é possível a boa ciência, porque eu tenho uma coisa que eu esqueci de explicar, Leandro, eu vou te pedir a permissão aqui. Existe uma diferença entre ciência e cientificismo. Tá? Ciência deveria ser considerada só aquilo que realmente é objetivamente demonstrado, provado. Tá? Por exemplo, a teoria da evolução, o pessoal acha que ela é provada, mas quando você vai esmiuçar, você descobre que não é. São só especulações e extrapolações a respeito de coisas que foram demonstradas. O cara extrapola e diz que está provando a teoria. Não está provando nada. Tá? Então não é ciência. Pode ser uma investigação científica e deve ser respeitada, tudo bem. Mas não é fato definitivo e comprovado como tem se imposto por aí. Porém, o establishment acadêmico, que tem um consenso em torno dessa teoria, eles aproveitam a posição de poder que tem e impõem essa teoria e censuram e impedem que seja pesquisado, que seja falado e que tenha espaço para publicação
qualquer divergência a respeito. Tá? E aí impõe como verdade, impedindo que haja uma mudança. Ou seja, o que é que significa isso? Essa imposição é ciência? Não. A gente chama de cientificismo. Cientificismo é um movimento que não vem de hoje, onde cientistas assumem uma posição de reis, a ciência é eleita à condição de deusa, tudo tem que ser entendido e acreditado sob a égide da ciência, ela que determina tudo, ela que vai dizer se você deve crer nisso ou não crer e tal. Então ela é levada à condição de deusa. Tá? Portanto, tudo que ameace isso é tirado de circulação. Então isso é chamado de cientificismo, o que é péssimo, causa muito dano e muito mal. E as pessoas confundem ciência com cientificismo. Elas veem o cientificismo acontecendo e nós temos que confiar e receber bem porque é ciência. Não é ciência. Tá? Bom, feito esse esclarecimento, o que eu estava dizendo é que, como acontece esse tipo de coisa, ou nós nos omitimos e somos engolidos por isso, ou a gente enfrenta isso de forma pacífica, ordeira, graciosa, como Jesus faria, né? Mas temos que enfrentar. E como é que enfrenta? Com conhecimento. Tá? Perfeito. Então nós precisamos despertar as nossas igrejas, líderes, escolas, universidades para a abertura ao debate e a abertura a que isso também tenha espaço para ser conversado e discutido. Tá? Então isso tem que ser levado de forma cada vez mais presente, mais intensa, não na maneira de simples palestras, porque as igrejas elas querem resolver um problema gigantesco do tamanho do mundo, levando um palestrante para falar uma vez sobre um determinado tema. Ou fazer uma mini conferência. Meu amigo, não funciona. É melhor do que não ter nada. Mas é preciso fazer algo contínuo, um programa permanente que não termina nunca, de tira dúvidas, de formação, de aplicação de conhecimento, certo? Bem aberto mesmo para que o povo de Deus consiga se esclarecer e se preparar melhor para isso, a fim de que a gente consiga responder e dar razão a todo aquele que pedir explicações sobre aquilo que nós cremos. Perfeito. Amém. É o que a palavra de Deus diz. Amém. Só um adendo aqui, doutor. Eu sinto falta, às vezes, eu já trabalhei há 8 anos em uma igreja, hoje eu estou aqui no Rio Grande do Sul, trabalhando em implantação de igreja, e em todo esse contexto de ministério, eu sinto falta de algo mais específico, por exemplo, em escola bíblica dominical, fazer uma classe de criacionismo, falar sobre design inteligente, eu particularmente não tenho visto uma igreja que tenha um módulo, que tenha um curso para a sua igreja, para os seus membros acerca desses assuntos. Então acho que poderíamos pensar nesse tipo de método, de implementar esse tipo de cadeira na escola bíblica dominical e dar para os membros, para os nossos irmãos, aquilo que eles precisam para fortalecer mais os seus argumentos e a sua fé. Perfeito. Seria uma medida a mais, né? Mas não a única. Tem muitas outras coisas que podem ser feitas. Mas deixa eu te dar uma sugestão. Eu fui fundador, junto com alguns que são melhores do que eu, que têm mais nome do que eu, têm mais experiência, como Marcos Eberlin, como Adalto Lourenço, né, que são meus amigos pessoais, e tantos outros irmãos que eu não vou citar o nome de todos aqui, senão não termina nunca. Mas a gente fundou, alguns anos atrás, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Tá? E essa sociedade ela está tentando conseguir construir coisas desse tipo, iniciativas dessa forma. Todos nós somos profissionais, cada um com o seu trabalho, com o seu sustento, cuidando das suas vidas e suas famílias, né, e dos seus ministérios. Então a gente não tem dedicação exclusiva à sociedade, mas na medida do possível nós estamos ampliando esse tipo de facilitação para as igrejas e para outras instituições, até para escolas, né? Já tem hoje gente preocupada em tentar fazer um currículo que contemple o design inteligente nos livros escolares.
É claro, o MEC não vai deixar, mas se você fizer uma coisa, por exemplo, as igrejas cristãs, ou as escolas cristãs, elas podem ter seu próprio material e incluir esse tipo de tema. A sociedade do design inteligente, ela pode ajudar muito nisso. Então, se vocês querem, por exemplo, para a sua igreja, fazer algo desse tipo na escola bíblica, num instituto bíblico, num seminário, né, ou para outra iniciativa que a igreja tome, entre em contato com a sociedade. Tá? Pergunta se a sociedade tem como ajudar, e tem. Tá bom? E aos poucos essas iniciativas vão tomando corpo. A sociedade é muito recente, muito novinha, e eu tenho certeza que ela pode ajudar bastante nessas questões. Viu? Doutor, tem site a sociedade? Tem sim. Tem site, TDI Brasil. Okay. Aliás, eu não sei se já mudou, tá? Me perdoe aí a ignorância. A gente teve um congresso recentemente. Eu era um dos palestrantes, não pude ir, foi no Rio, porque eu adoeci no mesmo período, peguei chikungunya, uma série de coisas, acabei não podendo ir, a minha palestra furou lá. Mas, nesse congresso, nós já estávamos conversando sobre a mudança do nome do site. Eu não sei se essa mudança já foi feita ou não, mas eu acredito que você encontra o TDI Brasil, você vai, faz uma busca, encontra lá e entra em contato. Okay. Se não encontrar, fala comigo que eu te passo logo mais. Viu? Ok, quem quiser saber mais, vai estar aqui na descrição do vídeo o site da sociedade que o Dr. Ricardo recomendou. Acesse lá, busque se inteirar sobre os assuntos e o que eles estão fazendo. Eu creio que você será abençoado por isso. Doutor, muito obrigado pelo tempo disposto aqui a nós, para conversar, para nos esclarecer sobre os assuntos. Para mim foi muito bom, satisfatório demais ouvir o senhor, aprender do senhor mais uma vez. E o meu desejo é que aqueles que vão nos assistir, que estão nos assistindo, sejam abençoados da mesma forma como eu fui. E o meu desejo também é que o Senhor continue trabalhando, mostrando Jesus através do seu trabalho como biólogo, cientista na igreja, que o reino avance através do seu trabalho e que pessoas continuem sendo abençoadas através do Senhor. Então, deixar aqui meu muito obrigado, Deus abençoe o senhor, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, e vamos pensar em uma outra oportunidade para falarmos sobre um outro assunto mais específico, design inteligente, criacionismo, e eu acho que esses assuntos devem ser mais conversados no nosso meio, mais difundidos para os cristãos. Então, meu muito obrigado, Deus abençoe e que o reino avance. Esse é o nosso objetivo. Amém, Leandro. Obrigado pelas palavras e mais uma vez eu repito, me sinto muito honrado em poder servir a você, ao povo de Deus e ao reino de Deus, através dessas iniciativas tão importantes, tá? Então, estou aqui à disposição para que vocês precisarem. Obrigado a todos que estão assistindo esse podcast e que Deus nos abençoe nas nossas andanças aí pelo reino dele, tá bom? Amém, amém. Um forte abraço, doutor. Abraço, até mais.